Olá, meu nome é Gilmar Barbosa, sou consultor e palestrante em temas como desenvolvimento associativo, local e territorial. E hoje o tema do nosso bate-papo é exatamente a edificação, a construção de uma entidade de representação empresarial modelo. É possível instituir uma estratégia que leve essas entidades a essa condição? Certamente sim. Para isso a gente tem alguns parâmetros que são norteadores do alcance desse resultado final. Eles podem ser expressos pela mandala aqui apresentada, e no centro dessa mandala a gente tem exatamente três elementos centrais, seriam três objetivos estratégicos. O primeiro deles é representatividade e capacidade de influência. Para isso, uma entidade precisa ter sob seu guarda-chuva um grande número de associados, de representados, preferencialmente de forma voluntária, e que esse percentual seja expressivo, que alcance o máximo possível de empresas naquele território. Se tratar de uma empresa setorial, que sejam empresas naturalmente daquele segmento, calçadista, ou de confecções, ou de reparadores mecânicos. Se for uma entidade multissetorial, a exemplo de uma associação comercial, que ela também tenha igual abrangência e que, preferencialmente, também haja inclusão de microempreendedores individuais, médias, grandes empresas. Portanto, todo o extrato, todo o tecido empresarial representado naquela instituição. Para que ela também exerça influência, além do grande número, primeiro é preciso ter uma participação qualificada, um percentual significativo de empresas, não necessariamente as maiores empresas da região, mas as empresas que em conjunto possam reproduzir melhores resultados setoriais. E em segundo plano, que também elas possam estabelecer influência nas relações com outras instituições, com apoiadores, com fornecedores, com possíveis investidores e órgãos públicos, de tal sorte a compor um ambiente mais apropriado à competitividade empresarial. O segundo objetivo estratégico de uma entidade de excelência deve ser exatamente a sustentabilidade financeira e institucional. A sustentabilidade financeira compreende exatamente a capacidade de gerar receitas suficientes para honrar seus compromissos, financiar sua atividade, seus projetos e oferecer continuidade à expansão de sua estrutura, sobretudo a ampliação da sua atuação como uma entidade promotora do desenvolvimento setorial local. E, além disso, sob o ponto de vista institucional, que ela não se veja ameaçada pela saída de 2, 3 lideranças, às vezes até de uma diretoria, por ocasião de um processo sucessório, e também pela saída de alguns profissionais-chave. Então, que ela se mantenha de pé, mesmo diante dessas incorrências, dessas incidências que podem acontecer no dia a dia de uma entidade empresarial. O terceiro elemento, que é de relevância talvez até mais marcante, é que essa entidade precisa ser uma grande apoiadora, fomentadora da competitividade das empresas associadas e, às vezes, das empresas, do conjunto das empresas no território. Além disso, também que seja uma fomentadora da atividade empreendedora. O ideal é que essa entidade de representação ela consiga transferir à sociedade ou mobilizar a sociedade para que cada um, ou um grande contingente de pessoas, venha empreender o seu negócio. Então, além de oferecer aporte de soluções relativas à competitividade empresarial, desde a melhoria da legislação, o aporte de infraestrutura, a melhoria da formação e qualificação da mão de obra, a atração de investimentos, além de toda essa fronteira, de uma série de ações correlatas, que ela também possa oxigenar esse tecido empresarial de modo a proporcionar uma forte atividade empreendedora, motivar as pessoas, por que não, desde a infância, gerar nas crianças, nos adolescentes, a ideia fixa de empreender o seu negócio e de inclusive, gerar diferenciação daquele território pela sua capacidade empreendedora, pela sua capacidade de inovação. Então, numa entidade de referência, esses três objetivos estratégicos já são bastante ambiciosos para se produzir um resultado extremamente convincente acerca do seu papel institucional. Mas, além disso, e aí fica um pouco difícil a visualização, a gente tem aqui o modelo, isso na verdade corresponde a um banner, talvez tenha lá seus 10 metros de comprimento por
2,5 de altura. Isso sintetiza o que seria uma entidade de representação modelo à luz dos seguintes elementos. Primeiro, a gente tem nessa coluna, à direita, cerca de 140 serviços referenciais, uma coletânea de 140 serviços que são prestados por entidades de representação empresarial. São serviços distribuídos por blocos, há serviços de capacitação, há serviços entre as capacitações, há de palestras, há treinamentos de média, longa duração, há cursos de pós-graduação. Então, é um escopo bastante extenso e intensivo de ações de capacitação. Em relação a ações de encaminhamento ao emprego, preparação para o primeiro emprego, também há um escopo de 4, 5 ações diferentes que visam organizar ou inserir adolescentes no mercado de trabalho. Em outros estratos sociais também há ações de encaminhamento de formação e qualificação profissional para encaminhamento a emprego, recolocação profissional. Há uma grande gama de assessorias de marketing, assessoria contábil, tributária, em gestão pela qualidade, em responsabilidade social, uma série de assessorias para exportação, inclusive, que se conectam bem ao portfólio de uma entidade empresarial. E há, inclusive, serviços mais rebuscados, serviços de referência, como, por exemplo, geoprocessamento. Por que não ter em um determinado território uma ferramenta que permita identificar a trajetória, o dinamismo econômico de determinada localidade? Por exemplo, em determinado endereço, hoje é uma confecção, anteriormente foi uma boutique, e em outro momento foi um bar. Da mesma forma que se mede esse dinamismo econômico, também pode-se medir a densidade empresarial, pode-se estabelecer um censo empresarial permanente, de caráter com renovação permanente, porque isso é informação qualificada para a entidade empresarial e para parceiros apoiadores, para uma gama extensa de parceiros apoiadores, para órgãos públicos. Isso é uma ferramenta de inteligência, tanto para a tomada de decisão desses parceiros estratégicos, quanto também para potenciais investidores e empreendedores. Se eu estou numa determinada localidade e ela tem 3 padarias, eu posso identificar se há ou não saturação do mercado. Posso, inclusive, identificar o perfil das pessoas que ali vivem e identificar quais seriam os nichos de mercado mais apropriados ao meu negócio. Então, existem desde ferramentas triviais a ferramentas sofisticadas. As próprias entidades empresariais exercem, por muitas vezes, ações de acesso ao mercado. São feiras comerciais, feiras mescladas entre comerciais e que levam entretenimento às pessoas, mas que produzem um resultado bastante interessante, exatamente porque isso também oferece dinamismo à economia local e favorece a atividade daqueles empreendimentos associados. Há certificados de origem, certificados digitais, há um escopo muito grande de serviços nesses 140, e há até serviços pouco comuns ou inusitados, por exemplo, entrega de correspondências. Há algumas entidades empresariais que fazem isso em seus territórios. Elas entregam encomendas de correspondências, geram receitas por meio dessas ações. Outras geram receitas expressivas por terem uma boa infraestrutura constituída. Por exemplo, tem locações de espaços físicos, equipamentos, tem importantes áreas de lazer ou para promoção de negócios, convenções, que também é uma vertente bastante legítima. E há outros também de significação, pelo menos um pouco esdrúxula, como, por exemplo, de se formarem clubes de investimento, consórcios, administração de consórcios em entidades empresariais, que, na verdade, dentro do portfólio, essas componentes contribuem para a sustentabilidade financeira. Quando esse conjunto de produtos, especialmente produtos de inteligência comercial, acesso ao mercado, qualificação profissional, melhoria da legislação vigente, ou atendimento à legislação vigente, quando eles funcionam muito bem, o composto, além de um serviço já ser por si só muito denso, poder representar forte apoio à competitividade empresarial, quando o conjunto da obra é igualmente expressivo, também se tem maior contundência na competitividade empresarial. Então, acerca de serviços, a gente tem 140 deles aqui mencionados. Numa outra região dessa imensa matriz, a gente tem cerca de
60 práticas associativas. E aí a gente pode dividir essas práticas de fortalecimento da cultura da cooperação entre práticas de congraçamento e integração. Como, por exemplo, se ter lá o campeonato de futebol da associação empresarial, a Miss Comércio, de se ter lá o jantar de confraternização, a condecoração ao empresário do ano. São ações de aproximação, de congraçamento, são muito legítimas, até porque isso também oferece maior cadência, né, a esse tema que às vezes é um pouco inóspito, né, de chamar as pessoas para se reunir, para discutir os problemas setoriais. Então precisa ter algum tempero algum balanceio nessa estratégia e inserir também elementos de congraçamento. Ali também tem elementos de protesto, né, como, por exemplo, o impostômetro, que é conhecido nacionalmente, que mede a arrecadação de impostos anualmente. O deputadômetro foi criado em Santa Catarina, infelizmente funcionou apenas por 2 semanas, mas media a frequência e como votavam os deputados daquele estado. Infelizmente não foi à frente por questões políticas, não teve descontinuada a sua ação. Há outros mecanismos de protestos, como, por exemplo, a carreata dos impostos, feita muito frequentemente em Vitória por jovens empresários. Então, organiza-se uma fileira com 50 e poucos veículos, cada um a representar um imposto no país. Também no campo da cultura da cooperação, é preciso haver ações de aproximação entre os associados para promoção de negócios. Eventualmente, numa entidade multissetorial, há um empresário da panificação, um empresário da construção civil que mal se relacionam. E o empresário da construção civil demanda lanche, demanda coffee break, e o empresário da panificação demanda obras civis, reparação, expansões, e não se comunicam. À medida que essa aproximação acontece, isso pode levar à promoção de negócios. Fato igualmente relevante é representado exatamente pelos núcleos setoriais, por exemplo, dos programas Capacitar, Empreender, são programas bastante densos, bastante reconhecidos nacionalmente, como programas, e apoiados inclusive pelo SEBRAE, ambos, programas que organizam as empresas e essas empresas são assistidas por um consultor generalista, que identifica as demandas dessas empresas por financiamento, por acesso ao mercado, melhoria da legislação, qualificação profissional, e isso é desdobrado em função da aproximação com vários parceiros estratégicos. Também dentro desse desdobramento da cultura da cooperação, é possível que se instituam ações entre vários núcleos, né? Um núcleo de reparadores mecânicos que interage com o núcleo de contadores locais e aí começam a permutar interesses, serviços e assim sucessivamente. Então, na estratégia Cultura da Cooperação é possível promover coisas muito mais ambiciosas com esse quadro social. Inclusive também o cartão de descontos, né, do comércio, que é um cartão em que se credencia uma determinada rede de estabelecimentos. Esses estabelecimentos oferecem descontos às empresas associadas à entidade empresarial. Aqui ainda há uma série de outros elementos a citar. Um dos quais chama muita atenção é que também há boas práticas relativas à liderança e sucessão. Uma entidade tem que ter, por premissa, um repositório constante de novos filiados e novos dirigentes, exatamente para que ela tenha consistência, tenha longevidade ao longo do tempo. E aí há entidades que têm mandato de 1 ano, entidades que investem na formação de núcleos de jovens empreendedores, de mulheres empresárias, jovens empresários, mulheres empresárias, inclusive que prevêem em seus estatutos a ocupação compulsória de 30%, 40% desses cargos por jovens empresários, por mulheres, em cargos decisórios, exatamente para que essa alternância, né, essa formação constante de liderança se dê ao longo do tempo. Há uma série de outras práticas sobre isso, sobre comunicação e marketing também, né, uma série de práticas referenciais dessas entidades que poderiam induzir a construção de uma entidade modelo, como é que se convoca uma reunião com um bom quórum, como é que se proporciona uma participação mais ativa do associado no dia a dia, como é que se faz, inclusive, pesquisa de satisfação, pesquisa de demanda na entidade. E aí a gente se tem um informativo eletrônico, impresso. No campo do relacionamento, que é outro reproduzido nessa matriz, há aqui 30 públicos diferentes, né, dos estudantes, a terceira idade, ao quadro social da entidade, ao sistema S, órgãos públicos, instituições financeiras. Para cada um desses parceiros há que se instituir um modelo diferenciado
de atendimento. E um dos aspectos mais relevantes dessa matriz, exatamente para induzir esse comportamento diferenciado da entidade empresarial, é a atuação no ambiente das políticas públicas. Então, por exemplo, fomentar a atividade empreendedora, inserir o conteúdo do empreendedorismo na escola, premiar empresas inovadoras, às vezes até com captação de recursos para que isso aconteça, premiar lideranças e instituições que atuam pela melhoria do ambiente de negócios, instituir a implementação da legislação, entre elas a própria Lei Geral da Pequena Empresa e outras legislações de interesse que fortaleçam aquele segmento, e também aparelhar aquele território com instrumentos que induzem o desenvolvimento, a agência de desenvolvimento, a cooperativa de crédito, a incubadora de empresas, o observatório social, reunir, inclusive, boas práticas para disseminação no território. Então, de maneira muito sintética, né, essa matriz representa uma entidade modelo em funcionamento. Ela tem ainda alguns outros aspectos não mencionados, mas a ideia é a seguinte: só pelo viés, pela perspectiva da replicação, organização de boas práticas, é possível construir uma entidade que nesse momento pode ser utópica, fictícia, mas certamente a gente tem uma imensa vocação para transformar várias entidades de representação empresarial em referências super significativas pela sua atuação. Por hoje é só. Obrigado.